Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Núcleo Espírita Semeador. Eu me chamo Paula e o tema da palestra de hoje é obediência e resignação. Para iniciar, então, nós começamos sempre com a prece, logo em seguida aplicamos a palestra e no final terminamos então com as vibrações e a prece final. Para aqueles então que já se sentem preparados, vamos nos conectando, fechando nossos olhos, agradecendo a oportunidade de Deus estarmos aqui reunidos novamente, agradecendo por mais um aprendizado e que possamos então abrir nossos corações, a nossa mente para mais um ensinamento de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, o item de hoje foi retirado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8. Para iniciar, eu trago então o significado das duas palavras, obediência e resignação. Obediência, ato ou efeito de obedecer. Resignação, submissão ou à vontade de alguém ou do destino. E aí o Evangelho já nos traz então a primeira afirmativa. Ele fala: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Ele nos traz então a confirmação, a base de todos os ensinamentos de Jesus, que foi a sua obediência e a sua resignação. Ele nos traz a obediência como um ensino da razão, um ensino no caminho correto. Então, quando somos obedientes perante a lei do homem, a lei cívica, ou perante a lei de Deus, nós conseguimos cumprir essa lei, Recentemente, por exemplo, nós tivemos uma aplicação de uma nova lei, como o uso de máscara, o uso de álcool em gel. Nós nos adaptamos para obedecer essa nova norma. E assim, que ela se aplica tanto às leis do homem quanto à lei de Deus. Já a resignação, ela nos liga a parte do coração, a aceitação e a confirmação de dias melhores. Então, a resignação é aceitar, as nossas provas, os nossos desafios ao longo dessa jornada que temos aqui ainda encarnado. É a certeza, quando nós aceitamos, quando somos resignados a aquele problema ou aquela prova, nós estamos dando a certeza que temos em Deus, a certeza de dias melhores, a esperança, a luz do final do túnel. Então, a resignação nos traz essa confirmação que realmente o problema é passageiro, que nós conseguimos sim passar por ele. E eles afirmam então que essas duas virtudes realmente ela é fundamental para conseguirmos exercer os ensinamentos de Jesus. E aí no segundo item ele fala: Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes. E realmente, se pararmos para analisar a vida, ainda encarnada de Jesus aqui, os seus ensinamentos, nós vemos em cada passagem a sua obediência e a sua resignação, mesmo com aqueles testes que os fariseus faziam na época dele, mas um dos trechos que a gente pode pegar, tanto a obediência quanto a resignação, é o final da sua vida, É todo o preparo para a sua crucificação, que a crucificação era um ato cívico, era uma lei da sociedade daquela época, que era assim que as pessoas realmente se achavam fazendo justiça. E Jesus não se pôs a isso. Era a justiça do homem para aquela época e ele não se opôs, ele não quis uma revolta perante aquilo, ele simplesmente cumpriu, obedeceu a lei do homem daquela época. E trazendo essa lição, trazendo essa parte da vida de Jesus, nós também conseguimos ver a resignação dele, Além do ato final, que foi pedir perdão a todos aqueles que estavam ali, a todos nós, ele tinha certeza na fé dele, ele tinha certeza em Deus. Então, ele foi uma pessoa resignada, Ele tinha certeza que ali existia uma vida melhor, que ali terminaria o seu sofrimento, apesar de toda a dor que ele já tinha passado, que ali acabaria o sofrimento, que ali acabaria os dias, dolorosos, mas que dali para frente seria um grande vitória, uma grande dia perante aquelas pessoas ou até mesmo pelos seus ensinamentos. Então ele tinha resignação, ele tinha certeza de tudo que ele pregou, ele tinha fé.
apesar de todo o sofrimento e de toda a injustiça, né, que foi o seu ato de morte, ele tinha fé. E a resignação dele foi exatamente essa, a fé que ele tinha no Pai maior. Mas o Evangelho nos fala também sobre o nosso livre-arbítrio, que apesar de a gente muitas vezes entender sobre resignação e sobre obediência, o nosso livre-arbítrio nos deixa seguir o caminho que queremos. E muitas vezes a gente se perde por um instante, por uma dor muito longa, a esse caminho. E escolhemos o caminho do orgulho ou do egoísmo, né? Que são o oposto total da obediência e da resignação. Então, quando a gente escolhe esse caminho, é um pouco mais pesado, né? A gente prolonga um pouco mais o nosso sofrimento, achando que não precisamos de ninguém, achando que nós somos autossuficientes ou que não somos merecedores daquela dor, que abandonamos tudo e a nossa fé junto. E realmente, o orgulho nos afasta cada vez mais da nossa resignação, da nossa fé, da nossa confiança em Deus, né? E então, o Evangelho nos lembra que existem esses dois caminhos e que possamos, né, num dia de dor, de uma prova tão grande, nos lembrar dessa lição de Jesus, lembrar da resignação dele realmente na cruz, ver o quão sofrido foi, né? E mesmo assim ele foi resignado, ele tinha certeza que ele precisava passar por aquilo, como todos nós precisamos passar por algumas provas e por alguns desafios que temos aqui, mas que tenhamos certeza que aquilo realmente é para nos fortalecer, que aquilo realmente é para nós melhorar. Eu sempre gosto de falar nos nossos encontros que Deus não nos fez para sofrer. Esse não é o objetivo de Deus, né? Muito pelo contrário, Ele é misericordioso, Ele nos dá uma nova oportunidade de reparar os nossos erros, reparar as nossas faltas. Então não é o nosso sofrimento, e sim é uma prova passageira para nos fortalecer, para nos reconciliar com nossos irmãos, para nos reconciliar com os atos que cometemos erradamente aqui ou em vidas passadas, mas é simplesmente para nos melhorar, né? Então, quando a gente tem essa certeza que Deus está no nosso lado, que a gente tem fé naquilo, os problemas parecem pequenos, mas quando nos entregamos ao orgulho e ao nosso egoísmo, vemos que o problema parece tão maior. Então, quando a gente estiver diante dessa situação, nos ligar a esse ensinamento de Jesus para conseguir efetivamente ver o tamanho do problema. E aí, assim, aplicar essa obediência e essa resignação ao longo do nosso dia a dia, né? Ele fala: toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde de cedo ou tarde ser vencida. Então, realmente, que a gente precisa aqui, agora, começar, né, a vencer o nosso orgulho, começar a deixar, podar um pouquinho o nosso orgulho todo dia, tirar um pouquinho ali, tirar um pouquinho aqui, até conseguir efetivamente arrancar ele pela raiz. E realmente, a obediência e a resignação é essa poda que a gente pode fazer no nosso orgulho, né? Não obedecendo um pouco mais as leis, né, como não furar fila, por exemplo, não querer tirar vantagem de alguma coisa, seguir o caminho certo das coisas, né? Ter um pouco mais de paciência para ter essa resignação, né? Olhar que realmente tem provas maiores do que as outras, mas que Deus não dá o frio maior que o cobertor, né? Que realmente aquilo que estamos passando é para nós passarmos, né? Que temos algum objetivo de melhora, algum objetivo de estar passando por aquilo. E precisamos sim entender que aquilo é nosso, que aquilo é um amor de Deus agindo na nossa vida para nos fazer melhorar, para nos fazer crescer, para, né, nos reivindicar de algum erro que a gente teve no passado. E assim, a gente traz uma historinha que simplifica muito bem sobre tudo que a gente comentou aqui. Ela chama A Primeira Pérola. Eu vou dar uma lida para a gente entender um pouquinho melhor da história. Então ela começa assim. Era uma linda fazenda e havia um grande reservatório, semelhante a um aquário. O criador era muito cuidadoso e estudava sempre sobre a melhor maneira de cuidar daquelas pequenas conchas, seguindo o passo a passo de alguns mais velhos.
Certa manhã, o jovem senhor lançou a rede no seu grande aquário. Pegou algumas conchas e, uma a uma, foi abrindo e colocando algum grãozinho de areia. Depois lançou cada uma novamente do aquário. As conchas se revoltaram. Acharam um absurdo que aconteceu aquilo e se decepcionaram com seu criador. Para elas, o abusador tinha passado dos limites. Em uma reunião, então, decidiram cuspir todo aquele grão para fora. No dia seguinte, o criador abriu novamente uma por uma e insistiu inserindo uma pequena pedra, ora inserindo um pouquinho de areia e vários dias. As conchas, irritadas e doloridas, cuspiam tudo novamente para fora. Olímpia, uma pequena conchinha, não entendia o que estava acontecendo. Porém, seguindo o seu coração, propôs uma reunião e propôs às suas amigas, falando: o Criador sempre teve carinho e respeito por todas nós. Nossa água sempre manteve clara e limpa, com uma temperatura muito gostosa. Nunca nos faltou nada aqui dentro do aquário. Vamos dar um voto de confiança a ele. Ele insiste tanto em colocar uma pedrinha no nosso interior por algum motivo nobre. Há de ter. Não vamos mais cuspir as pedrinhas. Vamos mantê-la no local aonde o Criador colocou. Mas as demais conchas, nervosas com aquele palpite, cuspiram todas as pedrinhas para fora, em cima de Olímpia. Então, machucada, ela foi forçada a ficar um pouquinho mais longe, lá no aquário. Olímpia, firme na vontade, dando um voto de confiança ao Criador, não cuspiu a pedrinha e ali ficou no seu interior. Sentia-se incomodada, e isso era verdade. Contudo, Olímpia permaneceu firme, lembrando dos ensinamentos de Jesus. Tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. E com o passar dos dias, observou que ela própria estava produzindo uma substância estranha que envolvia aquela pedrinha. Teve medo, pensou que ia morrer ali, mas teve força, pois lembrava do Criador sempre com o livro das mãos, estudando o melhor jeito de criá-las e com carinho para cada um. Teve fé naquela pedrinha para não expulsar. Mas alguns dias se passaram e certa manhã, ao acordar, Olímpia percebeu que em seu interior não havia mais aquela pedrinha áspera. Em seu lugar, seguia uma esfera linda, de uma cor bela jamais vista. Alegre, foi se juntar às outras conchas para mostrar a beleza do fenômeno. O Criador estampou um sorriso lindo e exclamou: é a primeira pérola que se forma no nosso aquário. Como eu te amo, pequena conchinha! Você, embora muito pequena, foi a mais forte. Esperou tuas companheiras sigam o teu exemplo e produza dentro de si uma ótima pérola. E assim a gente vai finalizando a nossa palestra com um exemplo da nossa conchinha Olímpia. Ter mais a certeza que o nosso Criador, apesar das pedrinhas que coloca na nossa vida, é para o nosso bem. Ele é misericordioso e aquelas pedrinhas vão sim se transformar em pérola se tivermos obediência e um pouco mais de resignação para compreender o seu caminho, né? E que no final, na nossa jornada aqui, possamos ter um colar cheio de pérolas para nos lembrar o como somos fortes, o quanto conseguimos sim com a nossa fé, com a nossa resignação, com a nossa obediência, passar por tudo isso, né? Passar por todos os nossos problemas. E deixando então mais um aprendizado, deixamos que ela mesmo com dor, mesmo que seja algo mais demorado, que tenhamos a certeza que Deus nos deu aquilo que somos capazes de aguentar e que somos sim capazes de superar dentro da sua fé. E assim, para nos finalizando, vamos novamente nos concentrando para fazer nossas vibrações e a nossa prece de encerramento. E assim, aqueles que sentirem à vontade,
Pode fechar os nossos olhos, nos envolvendo a equipe novamente. E através de uma vibração, vamos pedir uma vibração de muita saúde ao nosso planeta Terra, a todos os planetas. Vamos pedir uma vibração, então, ao nosso país e a todos os habitantes dele. Uma vibração muito especial a todos os governantes de cada país, Senhor. Uma vibração especial, então, por aqueles irmãos que ainda se encontram em um leito de hospital, que possa, Senhor, ser feita a sua vontade, e acalente o coração de cada familiar. Uma vibração aos nossos irmãos, então, que estão nas ruas, em orfanatos, em asilos, que preenche o seu coração de amor e de compreensão. Uma vibração especial aos nossos familiares, aos nossos amigos e, se possível, também aos nossos inimigos. Uma vibração especial à nossa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, a cada trabalhador e a cada assistido, Senhor. E por fim, humildemente, vamos pedir uma vibração por nós mesmos, que possamos então receber no plano espiritual o que necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, na mesa sintonia, agradecendo a equipe que se fez aqui presente por mais um trabalho, agradecendo a oportunidade de estar reunidos em Teu nome, que possamos, Senhor, nos apegar a cada vez mais à nossa fé, à nossa obediência, à nossa resignação e à confiança em Deus, que possamos, então, estar reunidos o mais breve possível. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada para todos que chegaram até aqui e até a próxima.